Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do estudo PROSPECT, o estudo sobre oscilação de alta frequência e posição prona na síndrome do desconforto respiratório agudo em pediatria. Nesse vídeo nós vamos dar um exemplo de um paciente virtual que entrou na nossa UTI pediátrica e esse paciente vai ser triado por PROSPECT. Então vai ser um exemplo prático de como os pacientes serão triados do estudo. Vamos lá. Então, esse caso clínico é de um menino de 9 meses de idade, uma altura medida de 73,4 centímetros e um peso de 10 quilos. Uma história de que entrou no PA com vários dias de sintomas virais e febre de 39 graus nos últimos 2 dias, com redução da ingesta alimentar e de diurese. Houve um aumento do trabalho respiratório desse paciente, com retrações subesternais. O paciente apresentava-se taquipneico e com grunhidos. As mãos e os pés estão frios e o tempo de enchimento capilar lentificado, em torno de 5 segundos. No raio-x de tórax que foi feito no PA, evidenciou uma pneumonia multifocal com derrame pleural à esquerda. Esse paciente foi transferido para a UTI pediátrica no dia 19 de 6 de 2018, às 11 horas e 30 minutos. Isso é muito importante, a gente ver a data e o horário exato, porque o protocolo do PROSPECT leva em consideração muito isso. Então, após a admissão, após a intubação, 6 horas depois, 18 horas depois, sempre tem o horário dentro do protocolo. Bom, esse paciente, então, às 11h30, foi transferido para a UTI e colocado na ventilação não invasiva, no BIPAP, com 14 de pressão e 6 de PEP. Uma FiO2 de 0,4. Mas houve falha da VNI, o paciente piorou, ficou hipoxêmico e foi entubado e colocado em ventilação mecânica convencional. Ou seja, é um caso clínico muito comum que acontece, na nossa rotina dentro da UTI. Então, esse paciente foi entubado no dia 19 do 6, às 18 horas, com uma cânula 3,5 com cuff, fixado em 11,5, e o cuff foi insuflado com uma técnica de vazamento mínima. Na avaliação inicial do paciente, ele foi colocado na ventilação em modo SMV, pressão controlada, fazendo um volume corrente de 68 ml, como ele pesa 10 quilos, em torno um pouco mais de 6 ml por quilo, uma frequência respiratória de 35, um PEP de 10, uma pressão de 30, uma pressão média de vias aéreas de 17. Isso é importante porque muitas vezes as pessoas não têm o hábito de ler a pressão média de vias aéreas que o aparelho de ventilação mecânica nos fornece esse número. Então é importante a gente, sempre que tiver um paciente entubado, observar qual que é a pressão média de vias aéreas, que isso é fundamental para depois fazer o cálculo do índice de saturação de oxigênio ou do índice de oxigenação. Enfim, o tempo inspiratório desse paciente estava em 0,6, com uma FiO2 de 60%. Em relação aos sinais vitais, uma frequência cardíaca elevada para a idade, 192, uma saturação no oxímetro de pulso de 90%, um pouco hipoxêmica então ainda, e uma pressão arterial abaixo do normal para a idade, de 66 por 43. Esse paciente foi avaliado e foi calculado o índice de saturação de oxigênio. Como a gente não tem uma gasometria arterial desse paciente, nós não podemos calcular o índice de oxigenação. No vídeo anterior a gente mostrou essa formulazinha. Então, qual o índice de saturação de oxigênio desse paciente? Vamos lembrar então que o índice de saturação de oxigênio é a FiO2, que a gente coloca em porcentagem, então 60%, multiplicado pela pressão média de vias aéreas, que é 17, e dividido pela saturação no oxímetro, que é 90%. Dá um valor de 11,3. Então, esse paciente ainda não é considerado um paciente com uma SDR grave,
lembra que o índice de saturação de oxigênio tem que estar acima ou igual a 12,3 para ser considerado grave. Então esse paciente, por enquanto, ainda não pode ser triado para o estudo. Na evolução, né, esse aqui é o raio-x de tórax do paciente, mostrando realmente os infiltrados bilaterais. Tem aqui um derrame pleural à esquerda. Esse tórax foi drenado, foi iniciado drogas vasoativas por conta da PA baixa, do tempo de enchimento capilar lentificado, ou seja, o paciente em choque, iniciados antibióticos. Esse paciente foi coletado uma gaso arterial às 10 minutos do dia 20, já seria o D2, né, do paciente. E esse é gaso com um pH de 7,36, uma PaCO2 de 30, uma PaO2 de 70 e um bicarbonato de 17,3, base excess de -7. Os sinais vitais, a frequência cardíaca reduziu, a PA melhorou, isso tudo depois de iniciar a droga vasoativa. A FiO2 está em 0,65, saturando 94%. O paciente está em ventilação mecânica, em SMV, foi trocado para volume controlado. Lá nos Estados Unidos é muito comum ventilar a criança com a volume. Então esse paciente está sendo ventilado a volume. Aqui o volume corrente está de 70 ml, a frequência de 40, a pressão média de vias aéreas subiu, lembra que estava 17, foi para 18, e o volume minuto expirado está em 2,8 litros. Esse é o outro dado que a gente não costuma prestar muita atenção, mas que o ventilador nos dá esse dado. E a gente vai começar a prestar atenção nele daqui para frente, tá bom? A pressão de 32 e um PEP de 14. Pergunta, qual que é o índice de oxigenação desse paciente? Agora nós já temos uma gasometria arterial, então nós podemos fazer o cálculo do índice de oxigenação. Não precisa mais ser o índice de saturação de oxigênio. Então faço o cálculo aí. Vamos lá. A fórmula do índice de oxigenação é a FiO2, que estava em 65%, tá? Olha aqui, ó. FiO2 65%, vezes a pressão média de vias aéreas, que está em 18, dividido pela PaO2 da gasometria arterial, 70. Então nós temos então um índice de oxigenação de 16,7. Ou seja, esse paciente já é classificado como uma SDR grave pelos critérios do PALIC. Índice de oxigenação maior ou igual a 16 significa SDR grave, ou seja, esse paciente já pode ser incluso no estudo PROSPECT. Esse aqui é a tabelinha que mostra que a SDR pelos critérios do PALIC é esse, ó. Índice de oxigenação maior ou igual a 16 e o índice de saturação de oxigênio maior ou igual a 12,3. Ou seja, vamos alertar o time do PROSPECT que existe uma criança classificada como SDR grave e pode ser entrada no estudo. Próximo passo qual que é? Então esse aqui é um diagrama de entrada no estudo. Aqui nós temos o tempo 0 é o tempo da intubação e o D4 pós-intubação é o dia máximo que esse paciente pode ser incluso no estudo. Esse paciente foi triado, né, precisa de gasos confirmatórios, a gaso 1 a gente já tem, precisa de uma segunda gaso para entrar no estudo, tá? Então nós temos aqui, ó, o primeiro índice de saturação de oxigênio não atendeu aos critérios, lembra que deu 11,3. Já o índice de oxigenação, agora que o paciente está entubado, tem uma gaso às 10 minutos do dia 19, precisa de uma confirmação dentro de 2 a 4 horas, que é essa segunda gaso aqui, tá? E então nós vamos checar uma gasometria que foi colhida às 3 horas e 45 minutos para confirmar, tá? Lembrando, essa segunda gaso tem que ser
dentro de 4 horas após a primeira, tá bom? Mais ou menos 2 horas, que é o período aí de coleta de confirmação. Então foi colhida uma segunda gás às 3 horas e 50 minutos, né, do dia 20. O paciente tem essa gasometria arterial, esses sinais vitais e aqui os parâmetros do ventilador. Então, qual o índice de saturação de oxigênio desse paciente? Vamos fazer a formulinha? FiO2 do paciente, 65%, vezes a pressão média de vias aéreas, que está em 19 agora, dividido pelo PaO2 da gasometria, 71,9, deu 17,1. Ou seja, o índice de oxigenação desse paciente piorou e confirmou-se que ele tem uma SDR grave. Essa segunda gaso faz com que o paciente então possa ser incluso no estudo PROSPECT. Tá? Vamos voltar para o diagrama. O paciente foi intubado às 18 horas do dia 1. Tá? Teve a primeiro gaso às 10 minutos do dia seguinte e uma gaso confirmatória às 3 horas e 50 minutos. Então, ele atendeu aos critérios de entrada no estudo. Tá? A partir daqui, esse paciente ele tem 48 horas para conseguir o termo de consentimento livre e esclarecido. Tá bom? Ou seja, se ele teve critério de entrada no dia 2 às 3 horas e 50 minutos, a gente pode conseguir o termo de consentimento até o dia 4 a 3 horas e 50 minutos. Na prática, como nós vamos fazer? Vamos supor que esse paciente teve essa gaso confirmatória às 3 horas e 50 minutos do sábado. Esse paciente pode, então, ter o consentimento às 3 horas e 50 minutos da segunda-feira. Então, nesse meio tempo, nós vamos de preferência de manhã, não no primeiro dia, porque os pais ainda estão estressados pela intubação, pela situação clínica do paciente, mas a tendência é que às 8 horas da manhã do dia seguinte ou no outro dia, a gente consiga esse termo de consentimento dos pais. A partir do termo de consentimento, nós temos 4 horas para randomizar esse paciente. Esse paciente vai ser randomizado eletronicamente. Nós vamos colocar numa plataforma eletrônica. A origem dessa plataforma é em Boston. Lá de Boston eles vão mandar para a gente em qual braço do estudo esse paciente vai ficar. Se esse paciente vai ficar em ventilação mecânica convencional em supina, se esse paciente vai ficar em ventilação mecânica convencional em prona, ou se esse paciente vai para ventilação oscilatória de alta frequência em supina, ou vai para ventilação oscilatória de alta frequência em prona. Esses são os 4 braços do estudo. Tá? Depois que esse paciente foi randomizado, nós temos ainda mais 4 horas para colocar esse paciente naquela posição que foi randomizado. E após 8 horas, se a gente não conseguiu randomizar, o paciente sai do estudo. Tá? E o tempo máximo, né, para conseguir colocar o paciente no estudo é de 4 dias após a intubação. Tá? Então, se esse paciente foi intubado no dia 1 às 18 horas, ele precisa ser randomizado até o dia 4 às 18 horas. Ou seja, se esse paciente atendeu os critérios do estudo muito tarde ou demorou muito para conseguir o termo de consentimento, etc. e tal, o paciente não pode mais entrar no estudo, tá bom? Muito bom. Nesse caso, o paciente conseguiu consentimento no dia 3 às 10 horas da manhã. Foi randomizado para o grupo ventilação mecânica convencional, posição prona. Então, esse paciente precisa estar no grupo randomizada, ou seja, em ventilação mecânica convencional, que ele já está, e em posição prona, que ele ainda não está porque ele está em supina, até o dia 21 às 14 horas. Tá?
ou seja, até 4 horas depois do termo de consentimento. Conseguiu o termo de consentimento às 10 horas, nós temos até as 14 horas para colocar o paciente na posição randomizada. Então nós vamos considerar o início do estudo às 10 horas e 30 minutos, que foi quando colocou o paciente no braço randomizado, tá? Então nós temos ali o peso medido do paciente, 10 quilos. Só que nós vamos sempre trabalhar com peso corporal ideal pelo comprimento do paciente. Nós temos uma tabelinha, essa tabelinha já foi encaminhada para vocês no grupo de WhatsApp, então deu 9,11 quilos. Nós vamos trabalhar com esse valor aqui de peso do paciente, tá bom? A partir do início do estudo, nós vamos fazer uma reunião com a equipe para discutir o plano e o cronograma. Então, os líderes médicos, os líderes de fisioterapia, os líderes de enfermagem vão se reunir para discutir o plano e o cronograma e vamos ficar atentos para esse paciente. Aí nós vamos iniciar o bloqueio neuromuscular. Por protocolo, esse paciente, durante 24 horas até 48 horas, vai receber um bloqueio neuromuscular, considerando que é uma síndrome de desconforto respiratório aguda grave, ele tem benefício disso. Nós vamos rever a lista de verificação e chamar a equipe para posicionamento, para posicionar prono esse paciente. Confirmar a fixação e localização do tubo orotraqueal antes de colocar em posição prona, então verificar se está seguro esse tubo, e colocar em posição prona primeiro, para depois fazer a transição para as configurações de protocolo da ventilação. Tá? Então, primeiro posiciona e depois muda os parâmetros de ventilação de acordo com o protocolo de ventilação do estudo. Esse aqui é o checklist para posicionamento prona, depois a gente vai ver isso mais em detalhes. O paciente então foi colocado às 11 horas e 30 minutos na posição do estudo, posição prona, ventilação mecânica convencional, e por protocolo vai ser aspirada as vias aéreas do paciente e realizada a manobra de titular o PEP para determinar o PEP ideal. Eu enviei um vídeo anteriormente em como se determina o PEP ideal, tá? Então depois vamos rever esse vídeo. Os parâmetros iniciais desse paciente, né, que ele está em SMV volume controlado, o FiO2 dele está em 80%, com uma frequência de 50, fazendo um volume corrente de 50, que está de 5 a 7 ml por quilo pelo protocolo, e o PEP está em 16. Lembrando sempre que a relação do PEP com a FiO2 tem uma tabelinha que tem que ser seguida. E nós vamos depois fornecer essa tabelinha em seguida. O tempo índice está em 0,5, né? Lembra que a frequência está alta. A pressão de suporte está em 10. Lembrando que a pressão de suporte tem uma relação com o tamanho do tubo orotraqueal. Tá? Então não pode ser qualquer pressão de suporte que deve ser colocada. Depois nós vamos dar uma tabela também de qual pressão de suporte deve ser utilizada pelo tamanho do tubo orotraqueal. A pressão está em 28, pressão média de vias aéreas em 20 e o volume minuto expirado em 2,5. Aí nós vamos titular a FiO2 para o alvo de saturação, considerar um raio-x de tórax e uma gasometria após finalizar os parâmetros iniciais. E assim começa o estudo. Depois de 6 horas do início do estudo, nós vamos reavaliar. Então, sempre a cada 6 horas tem que ter uma reavaliação e nós temos que imputar esses dados no sistema, tá bom? Então, 6 horas, esse paciente foi arrolado às 10 horas, triado às 10 horas da manhã, às 11 horas, 6 horas depois dá 17 horas. Esses são os parâmetros atuais da ventilação do paciente, tá? Essa aqui é a gasometria, essa aqui é aquela tabelinha que a gente mostrou da relação de FiO2 para o PEP, tá? Então, se esse paciente tem um PEP de 16,
tá? A FiDO2 pode estar em 70, tá bom? Então essa relação, essa grade é muito importante. Mas enfim, esse paciente 6 horas depois foi avaliado com essa gaso, com esses parâmetros. Qual é o índice de oxigenação? Vamos fazer a continha? Tá? Então o índice de oxigenação desse paciente é a FiDO2, que está em 70%, multiplicada pela pressão média de vias aéreas, que está em 20, dividido pela PaO2, que é 75,1. Deu 18,6. A gente classifica então ainda como um SDR grave. Lembrando, de 16 para cima é grave. Então esse aqui é o ajuste fino dos parâmetros. Sempre a gente tem que ter essa grade aqui em mãos. Então nós vamos reduzir o PEP para 14, já que uma FiDO2 de 70 a gente pode baixar para 14 aqui a FiDO2. Depois de mais 6 horas, a gente reavalia esses parâmetros. Então seria às 23 horas, é o próximo horário que nós vamos imputar os dados no sistema do estudo. Os parâmetros atuais agora são esses aqui, tá? E essa é a gasometria do paciente. Qual que é o índice de oxigenação do paciente agora, às 23 horas? Vamos juntos fazer as contas. É a FiDO2, que é 60%, vezes a pressão média de vias aéreas, que está em 19 agora, dividido pela PaO2, que é de 72. Esse valor dá 15,83. Olha só, o paciente já não está mais com um SDR grave. Ele teve uma melhora no índice de oxigenação. Por procedimentos do protocolo, nós vamos novamente aspirar as vias aéreas. A cada 12 horas, a gente aspira as vias aéreas e, quando necessário, nós vamos fazer o ajuste fino dos parâmetros. Então, nós vamos reduzir a frequência respiratória para 45, considerando que a PaCO2 está em 33, tá? Então, nós temos que a PaCO2 está no alvo, mas podemos desafiar o paciente com a redução e desmamar em direção a critérios para o teste de respiração espontânea. Todas as vezes a gente tem que pensar no teste de respiração espontânea, né, por protocolo. Depois de mais 6 horas, nós vamos reavaliar então às 5 da manhã. A última reavaliação foi às 23 horas, então a próxima às 5 da manhã. Esses são os parâmetros atuais desse paciente, tá? Então, essa é a gasometria arterial desse paciente. E a pergunta de sempre: qual é o índice de oxigenação desse paciente? Vamos fazer a continha juntos. A FiDO2 do paciente agora está em 55%. Reduziu, o paciente está melhorando. Nós multiplicamos pela pressão média de vias aéreas, que continua igual em 19, e dividimos pela PaO2 do paciente dessa gasometria atual. Esse valor vai dar de 14,51. Melhorou mais um pouco a SDR do nosso paciente. Então, procedimentos para o protocolo, ajuste fino dos parâmetros, nós vamos reduzir o PEP para 12. Estava em 14, nós vamos reduzir para 12, de acordo com a grade de FiDO2. Então a FiDO2 agora está em 55, tá? Então sairia aqui entre esse e esse. E estava em 14 o PEP, então um PEP, né, não conectado. Então nós podemos reduzir para 12. Depois de mais 6 horas, nós vamos reposicionar o paciente em supino e reavaliar. Por quê? Porque por protocolo o paciente fica 18 horas na posição prona e depois a gente desprona o paciente e reavalia. Os parâmetros atuais são esses aqui, né? E nós vamos aspirar as vias aéreas, avaliar lesões de pele, porque depois de todos esses horários aí o paciente pode ter uma lesão de pele embaixo. Ajuste fino da FiO2 e de PEP, tá bom? Então isso foi às 8 horas da manhã do dia 22. Depois de mais 6 horas, né, ou seja, às 14 horas do dia 22, esses são os parâmetros,
esta é a gasometria do paciente e o que nós vamos fazer? Novamente, calcular o índice de oxigenação desse paciente. Vamos juntos? FiO2 de 55% multiplicado pela pressão média de vias aéreas de 19 e dividido pela PaO2 de 77,6 da gaso atual, nós chegamos a um valor de 10,52. Então, nitidamente a SDR desse paciente está melhorando, mas ainda não é leve, né? De 8 a 16 é moderado, então temos aí uma SDR moderada agora. Por procedimentos, nós vamos manter o ajuste fino de FiO2 e da PEP de acordo com a grade. Vamos reduzir a frequência respiratória para 40 e reposicionar o paciente em prona, tá ok? Então, nós deixamos 6 horas o paciente em supina e nós reposicionamos em prona novamente. Esse paciente a gente só considera não pronar novamente se o índice de oxigenação tiver menor do que 8, ok? E nós continuamos a reduzir o PEP e a frequência respiratória para critérios de teste de respiração espontânea. Os critérios para se manter então em supina, para a gente não pronar de novo o paciente, né, são os seguintes. Então, uma vez que o paciente esteja respirando espontaneamente, índice de oxigenação menor do que 8, ou seja, SDR leve, enquanto na posição supina por pelo menos 4 horas, eles podem permanecer na supina, não precisa pronar novamente. E nesse período nós vamos avaliar critérios para o teste de respiração espontânea. A gente tem que ter sempre em mente o teste de respiração espontânea desse paciente. Para isso, o paciente tem que estar com um índice de oxigenação menor do que 6, com respiração espontânea e em posição supina em pelo menos 4 horas. Tá ok? E nós vamos continuar a ajustar os parâmetros ventilatórios dentro do protocolo e nós vamos desafiar sempre o paciente com a redução dos parâmetros enquanto ainda estiver dentro do alvo. Nós vamos suspender o posicionamento em prona e realizar o teste de respiração espontânea quando atingir os critérios, que a gente disse lá atrás, esses critérios. É isso. Então esse paciente é um paciente que foi no braço ventilação mecânica convencional e posição prona. Espero que tenha sido de ajuda esse vídeo. Até a próxima.